Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ergo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. É uma alegria poder adorar ao Senhor. Obrigado, coro, obrigado, banda, pela dedicação de vocês em nos conduzir em adoração, numa adoração profunda, que exalta o nome do nosso Senhor. Precisamos reforçar duas coisas importantes com os irmãos nesta noite. Daqui 2 semanas, vimos ali os atores Josué e Nega, dando recado, falando sobre o nosso Congresso da Família. Esse congresso vai acontecer no sábado, dia 29, e também no dia 30, no domingo, nos 3 horários, às 9, 10 e 45 e às 18 e 30. Mas nós temos um grande desafio no sábado, dia 29. Teremos aqui a presença do pastor Heber. Ele é reitor do Seminário Bíblico Palavra da Vida, é um grande teólogo, professor. Hoje ele tem sido a pessoa que tem ocupado o lugar que o Dr. Russell Shedd ocupava na Edições Vida Nova, em muitas palestras. Enfim, seremos muito abençoados com este homem de Deus que tem tido uma visão extraordinária do Evangelho, uma profundidade riquíssima na palavra. Seremos abençoados por ele. E também teremos aqui o PC Baruch, Paulo César Baruch. Quem não gostaria de estar participando de um culto em adoração ao Senhor, conduzido pelo Paulo Baruch. Então, no sábado, a tendência é nós termos esse lugar superlotado. E teremos também, no mesmo sábado, dia 29, a inauguração deste imóvel aqui à nossa esquerda, quem está aqui, que é um dos lugares onde a Igreja Adventista vai ter uma igreja, vai funcionar parte da faculdade e ainda alguns estúdios do programa Novo Tempo vão funcionar aqui do lado. Então, a inauguração será dia 29. Eu estou pensando aqui com você, onde eu vou botar meu carro? Então, para que isso não aconteça, nós estamos orientando que as famílias se reúnam, não venham com seu carro vazio, façam a carona solidária e busquem também utilizar o metrô, utilizar os aplicativos de transporte, porque realmente vai ser um grande desafio para nós neste sábado. Então, queremos pedir a vocês que ajudem, cheguem mais cedo, com o máximo de antecedência que vocês puderem, porque realmente, quando tiver próximo ao início aqui do nosso culto, do congresso, vai estar começando também o evento de inauguração, então vai ser praticamente impossível parar o carro aqui nas redondezas. Fica esse nosso aviso, nesse nosso pedido, para que você possa se antecipar a esta questão e ser livre do estresse, né? Não chegar aqui no evento aborrecido, porque deixou o carro lá na boca do rio, teve que vir andando. Então, vamos cooperar e vamos planejar este sábado, dia 29, vai ser uma bênção muito grande. Outro aviso é com respeito ao filme que nós vimos. Tivemos a participação de vários irmãos aqui como figurantes neste filme. Ele não é um filme cristão, mas ele tem princípios cristãos. Foi conduzido por Tanal, aqui da nossa igreja, com apoio da Igreja Batista de Vilas do Atlântico. Vai estar sendo lançado agora no próximo dia 20. E nós vamos ver alguns membros da IBAN aqui na telinha, né? Vão ficar famosos, estarão dando uma tarde de autógrafos aqui em algum dia. Você já viu aí algumas carinhas parecidas nesse trailer. Então, pedindo que o Senhor possa usar essa ferramenta poderosa, que é o cinema, que são as artes, para que o nome do Senhor seja exaltado também. E um último aviso é com respeito aos militares aqui da igreja, das mais diversas forças militares. Nós estamos começando aqui na IBAN um núcleo militar, chama AME, Ação Militar Evangélica. E muitos irmãos são oficiais das Forças Armadas, temos aqui praças, vão estar formando esse grupo de ação, porque nós queremos ter diversas ações da igreja, apoiado pela Polícia Militar, apoiado pelo Exército, na comunidade, visando a segurança pública, visando ações de proteção, por exemplo, combate a incêndio, palestras. Então, vai ser bem importante aqueles militares que estão aqui na igreja e desejam nos ajudar com seus talentos e habilidades, estejam nos procurando, pode me procurar, pode procurar o Tenente-Coronel Jadson, pode procurar também o Subtenente Seara, eles vão estar orientando vocês com respeito a isso. A gente já começou um grupo, devemos ter nos próximos dias uma reunião e que Deus possa usar o lugar que Deus te colocou e o conhecimento que você tem como militar para abençoar a nossa igreja e para abençoar também o nosso bairro, o bairro do Imbuí, ok? Dito estas observações, nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Estamos falando sobre vivendo com propósito. Abra, por favor, a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 45.
Na primeira palestra desta série, o pastor Abraão esteve falando sobre os hábitos religiosos de Jesus. Às vezes nós temos uma tendência de dizer que Jesus não era religioso, mas percebemos, através do estudo da palavra, que Jesus tinha diversas práticas religiosas, ele frequentava um templo, ele tinha um estudo estruturado das Escrituras, ele seguia algumas práticas religiosas judaicas, e nós estamos estudando por que fazemos o que fazemos, por que frequentamos uma igreja, por que fazemos parte de um grupo pequeno, por que servimos num departamento, ministério da igreja, por que é importante fazer parte da escola bíblica dominical. Então, esses 4 pilares têm sido, dentro da visão do nosso pastor, as ferramentas de desenvolvimento e de crescimento para o cristão. Se você faz parte dessa igreja, você precisa estar integrado nessas 4 áreas, frequentando os cultos, fazendo parte da escola bíblica dominical, fazendo parte de um grupo pequeno, de um GF, de um GA, de uma rede, dos ímpares, ou estar servindo em um dos mais diversos ministérios da igreja. Assim, você vai estar desfrutando de tudo que a igreja tem a oferecer a você e também crescendo espiritualmente. E a semana passada tivemos o privilégio de ouvir uma mensagem poderosa sobre a vida de Neemias e como Deus usou a vida deste homem que estava confortável na sua situação de servo do copeiro, ou copeiro do rei Ataxerxes, e como Deus tocou no coração deste homem para que pudesse restaurar o povo de Israel que voltou do exílio. Essa mensagem já está disponível no nosso site, você pode ouvir. E hoje nós vamos visitar também o Velho Testamento, falando sobre vivendo com propósito. Vamos falar sobre a vida de José. Então, olhe comigo, por favor, Gênesis capítulo 45, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 15. Minha tradução, revista e atualizada, da Almeida, talvez tenha aí algumas diferenças da sua tradução, mas acompanhem comigo, por favor, e que o Espírito de Deus fale conosco. Gênesis 45, verso 1, diz assim: Então José, não podendo se conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. E disse José aos seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, e nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e a tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazer descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. Beijou José a todos os seus irmãos e chorou sobre eles.
E depois, seus irmãos falaram com ele. Vamos orar mais uma vez, por favor? Nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra e queremos pedir a Tua graça e o Teu poder sobre nós, para compreendermos as Escrituras. Espírito de Deus, por favor, nos conduza a toda a verdade referida nesta palavra, nesta experiência de José. Nós saímos de casa para Te adorar, para Te bendizer, mas principalmente para ouvir a Tua voz, Senhor. Estamos começando mais uma semana. Por favor, oriente-nos, guarde-nos, fale ao nosso coração. Se o Senhor nos visitar nesta noite, sairemos daqui felizes, prontos para mais uma semana debaixo da Tua graça, Senhor. Por isso, que nada venha atrapalhar aquilo que o Senhor deseja fazer neste lugar. Nós nos consagramos a Ti mais uma vez e pedimos, vem com o Teu poder sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Falar sobre propósito não é nada fácil, porque há muita dificuldade para se entender sobre propósito, sobre a vontade de Deus. Quando nós acrescentamos a propósito, vontade de Deus, fica mais complicado para a gente ainda falar sobre isso. Eu tenho procurado viver a minha vida reta diante do Senhor, gosto muito de orar, de ler as Escrituras, então poderíamos dizer que eu sou um bom cristão. Não sou melhor que o pastor Lucas, não, ele é mais melhor do que eu. Mas, às vezes, você acredita que as minhas orações não são respondidas? Com toda a minha dedicação, com tudo aquilo que tenho procurado fazer, Deus acaba não fazendo as coisas do jeito e na hora que eu quero. E é engraçado que às vezes nós nos aconselhamentos, alguns irmãos, pastor, ore por mim porque as minhas orações Deus não responde. Nós ficamos às vezes constrangidos e dizendo assim, olha, não há nenhuma diferença entre nós pastores e vocês. Então, na verdade, esta oração ela é respondida quando o que pedimos, o que estamos pedindo faz parte da vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós, cristãos, é muito importante, ela é soberana. Seja feita a Tua vontade, Senhor, e não a minha. Então, buscar compreender a vontade de Deus é um desafio muito grande para nós, porque nós queremos as coisas do jeito e na hora que nós queremos. É interessante que o escritor de Eclesiastes, ele diz no capítulo 8, versos 5 e 9, o seguinte: o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo propósito há o seu tempo e o seu modo. Eu vou repetir, Eclesiastes 8, parte B do verso 5 diz, o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. E na parte primeira do versículo 6 diz, porque para todo propósito há o seu tempo e o seu modo. Nós vamos chamar, para facilitar a nossa compreensão nesta noite, de tempo e modo de processo. Então, nós passamos por um processo, nós passamos por etapas, nós passamos por fases na nossa vida, onde Deus deseja revelar a sua vontade para nós. E eu creio que se nós entendêssemos isso, e a vontade de Deus acontecesse da forma como Ele quer, do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer, o nosso país, o mundo seria um lugar melhor, e nós teríamos vida, e vida em abundância, porque a vontade de Deus ia ser realizada a todo momento, a toda e qualquer situação, Deus ia se fazer presente. Mas eu e você sabemos que não é assim que as coisas funcionam. Nós temos muita dificuldade para compreender o propósito de Deus para nós. E acabamos tomando algumas decisões equivocadas, decisões que atrasam, que são obstáculos ao propósito de Deus. O tema da mensagem desta noite é os inimigos do propósito. Porque ao longo da minha caminhada cristã, eu tenho visto que algumas decisões que nós tomamos que não estão de acordo com a vontade de Deus, atrasam as coisas por demais. E trazem um profundo desgaste emocional para nós, ao ponto de, em algumas vezes, desistirmos do propósito do Senhor. Nós vamos falar de propósito hoje como uma grande vontade de realizar, ou de alcançar alguma coisa. Algumas pessoas dizem, olha, o meu propósito de vida é ser feliz. Então, o propósito é o que se deve fazer, aquilo que se tem a intenção de realizar, um alvo a alcançar. E é óbvio que nós percebemos que nem tudo aquilo que nós desejamos
acontece no tempo e no modo nosso, mas sempre acontece no tempo e no modo de Deus. Nós começamos a história de José de trás para frente, porque é mais estimulante para nós e acaba sendo mais didático falar da história de José de trás para frente, porque aqui nós acabamos de ver um homem que entendeu, depois do processo, depois do tempo e do modo, tudo o que havia acontecido com ele. Percebemos que aqui José está plenamente convicto do que Deus havia preparado ele para ser, e não apenas para ter. Por quê? Quando nós olhamos para a história de José, ela começa no capítulo 37 de Gênesis, e é uma descrição muito interessante, porque Gênesis 37 começa mais ou menos assim, e esta é a história de Jacó. Tinha José 17 anos e começa a história de José. Então, do capítulo 37 de Gênesis até os 50, a história de José ocupa quase todos esses capítulos. Algumas narrativas sobre alguns irmãos de José, mas José é o centro das atenções. Talvez porque foi justamente através de José, como o Senhor fez com Neemias, levantando aquele homem para restaurar os muros de Jerusalém e trazer a palavra de Deus para dentro daquela comunidade novamente, como vimos a semana passada, Deus levantou José para abençoar a família patriarcal, aqueles que Deus chamou, para que através deles, todas as nações da terra fossem abençoadas, porque em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, a narrativa que começa no capítulo 37, nós percebemos que José teve dois momentos distintos, onde ele interpretou aqueles sonhos da adolescência de formas diferentes. E a maneira como José interpretou estes sonhos, em períodos distintos da sua vida, nos ensina muitas coisas a respeito de propósito, a respeito de tempo e modo de Deus. Então, relembrando com você, a experiência adolescente de José foi um sonho, na verdade, dois. E ele teve um sonho de que eles estavam no campo, e ele montou ali os seus feixes, ele fez os seus feixes, e eram 12 feixes, o feixe dele foi para o meio, fez uma roda ali de feixes dos seus representados na interpretação, eram os feixes dos seus irmãos, e os feixes dos seus irmãos se curvaram diante do feixe de José, que ficou em pé. E quando José contou isso para os seus irmãos, foi uma grande festa, porque os irmãos falaram: glória a Deus, José, isso mesmo, nós precisávamos de alguém que conduzisse essa família, Deus vai te abençoar poderosamente, José, amém? Não, não foi isso que aconteceu. José foi odiado por seus irmãos, e eles ficaram extremamente irritados com aquela interpretação daquele sonho. Depois José tem um sonho de que 11 estrelas, o sol e a lua, se inclinam perante ele também. E ele conta este sonho e o pai dele vira: José, eu e a sua mãe vamos se inclinar diante de você, o que é que você está falando, meu filho? E por causa dos sonhos, os irmãos de José o odiavam ainda mais. Jacó considerava essas coisas no coração. Então é interessante, eu acho que a primeira lição para nós, principalmente nós pais que estamos aqui nesta noite, com respeito ao propósito de Deus na vida de José, foi a forma como Deus lidou com esse jovem. O Senhor tirou José de perto de Jacó. O Senhor tirou José de perto da sua família. E o que eu consigo enxergar nas Escrituras foi que Deus, ao olhar para a vida daquele jovem e ver o modelo familiar no qual ele estava inserido, era importante que Deus removesse ele naquele momento para levá-lo para uma escola que ensinaria princípios e valores que ele jamais aprenderia dentro de casa. Não é difícil para nós como pais entendermos isso, porque às vezes, na maior das boas intenções, nós super protegemos nossos filhos. Queremos dar para os nossos filhos aquilo que nós não tivemos, e essa era a grande motivação de Jacó também. Nós precisamos pensar que Jacó, ele não era o filho preferido. Isaac preferia Esaú. Então, ele teve muitas dificuldades, ele teve que fugir de casa. Então, quando ele olha para José, o filho da mulher que ele amava, ele tenta dar para aquele menino tudo aquilo que um dia ele gostaria de ter recebido lá atrás. E não é exatamente o que nós fazemos. Nós não queremos dar o melhor para os nossos filhos, nós não queremos super proteger os nossos filhos.
E eu tenho visto ao longo da minha caminhada cristã que muitas situações como essas, Deus entra com a mesma providência. Leva um filho para uma faculdade numa outra cidade. Ou então, uma porta de emprego aparece num lugar distante. É aquele trauma para a família. E eu tenho conversado com alguns pais que tiveram essa experiência. Um dia desse, ontem mesmo, eu estava ouvindo um pai dizendo assim, eu perguntei, seu filho, como é que ele está? Ele está estudando em Vitória da Conquista, eles são aqui de Salvador. Ele falou, olha, Silvio, eu não reconheço o meu filho, como ele cresceu, como ele faz coisas hoje que eu duvido que ele jamais fez em casa. Aí eu estava pensando nessa palavra óbvia, eu disse, o Senhor está agindo aí. Porque naquele ambiente onde ele estava, ele não aprenderia as coisas necessárias para o cumprimento do seu propósito. Pensem nisso, pais. Porque é um grande desafio para nós. Eu não sei o que Deus quer. Eu tenho 2 filhos, para a vida do William e para a vida da Larissa. É um grande desafio para mim e para a Eliana tomarmos as decisões para que os nossos filhos cumpram a vontade de quem? De Deus. Eu sei o que fazer para que eles façam a minha vontade, mas eu não sei se a minha vontade para os meus filhos é a vontade de Deus. Por exemplo, meu desejo é que a Larissa se case, e os irmãos dessa igreja não ajudam. Se é que me entende. Eu só estou dizendo isso porque ela está lá na boca do rio tocando agora, senão eu jamais falaria isso, que ela me mataria ao final do culto. Quero que minha filha se case, seja feliz, tenha uma família ajustada, uma família saudável, um marido que cuide dela tão bem quanto o pai cuida. Estão me ouvindo, rapazes? Então, eu quero isso para os meus filhos, eu quero que o William cresça, se desenvolva. Mas qual é o propósito de Deus para eles? Eu preciso trabalhar com Deus, eu preciso ser uma ferramenta de Deus na vida dos meus filhos. Então, olhando para isso, José passa por essa experiência terrível. E ele vai parar na casa de Potifar. Talvez tenha lavado o prato pela primeira vez. Talvez tenha lavado a sua própria roupa pela primeira vez. Talvez tenha recolhido lixo pela primeira vez. Ali ele era um escravo. E a Bíblia diz que o Senhor abençoou José. E tudo que ele colocava às suas mãos, Deus abençoava. Deus dava uma graça especial àquele moço, ao ponto de Potifar, o general do exército de Faraó, olhar para ele e falar assim, rapaz, é um rapaz abençoado. E colocou toda a sua casa, todo o governo da sua fazenda nas mãos de José. E a Bíblia diz claramente, depois que ele fez isso, o Senhor abençoou ainda mais aquele homem por causa de José. Só que ele sofre uma injustiça e vai parar na cadeia por pelo menos 2 anos e meio. E fica lá na cadeia, fazendo o quê? E essa cadeia era muito parecida com a cela da Receita Federal. Era uma cadeia, vamos dizer assim, elitizada. Só os prisioneiros do rei ficavam nessa cadeia. Mas ele estava ali, e sabe o que ele tinha que fazer? Servir. Ele passou a cuidar daquela cadeia, e a Bíblia narra de que, desde que José chegou ali, começou a cuidar daquele ambiente, o carcereiro não tinha qualquer preocupação, colocou tudo nas mãos de José. E desde que o carcereiro fez isso, houve paz naquele lugar. Apesar dos presos políticos, você sabe que cuidar de preso político não é nada fácil. Vamos deixar esse assunto para depois. Então José aprende algumas coisas, e ele sai da cadeia e vai parar como governador. Ele é colocado na maior posição hierárquica, abaixo de Faraó, do império mais poderoso da face da terra naquela época. Ele se torna o governador da terra do Egito. E ele tem ali toda a capacidade de gerenciar aquela potência mundial e ser a pessoa mais importante. Quando as pessoas procuravam Faraó para pedir alguma coisa, eles falavam assim, procurem José e façam aquilo que ele disser para vocês fazerem. E aqui vem a primeira interpretação de José, quando ele já é governador, quando já se passaram alguns anos que ele está no governo do Egito. E no capítulo 42, acompanhem comigo, capítulo 42, verso 9, vamos ler a partir do verso 6, Gênesis 42, verso 6. Fico extremamente preocupado quando há um silêncio como esse, eu só escuto o barulho das Bíblias. Penso que é Deus que está falando conosco, amém? Então, amém. Diz assim, Gênesis 42, 6. José era o quê? Governador daquela terra.
Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra perante ele. Vendo José aos seus irmãos, o que aconteceu? José conheceu, porém não se deu a conhecer. E lhe falou asperamente e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. E o escritor repete esta frase para deixar bem claro para nós que José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Olha o que diz o verso 9. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vós sois espiões, e vieste para ver os pontos fracos da terra. Verso 9, lembrou-se José dos sonhos que tivera. E aqui tem a primeira interpretação de José sobre propósito. Ele olha para essa experiência e talvez o entendimento dele foi: sabe por que Deus fez isso comigo? Para me dar uma posição, para me dar conhecimento. E agora eu vou poder fazer as coisas do meu jeito, porque Deus me deu uma posição. Muitos interpretam propósito como um lugar a se chegar, como uma posição a se alcançar, como um status a ser conquistados. E é óbvio que isso faz parte do propósito de Deus, mas isso é nada mais, nada menos do que o que Deus coloca nas nossas mãos. Então isso nós vamos chamar nessa noite de o que Deus nos deu, as coisas que Deus nos deu, as posições que Deus nos deu, os bens que Deus nos deu. Mas isso não tem a ver com propósito. E aqui muitos de nós erramos e emperramos o nosso entendimento sobre propósito exatamente aqui. Achamos que por termos alcançado um lugar profissional confortável, por termos alcançado um título, por termos nos formado, por termos uma profissão rentável, por termos uma certa estabilidade financeira, o propósito de Deus para nós já chegou no seu limite. Eu conheço muitas pessoas que são muito bem-sucedidas profissionalmente, têm bons recursos, boas posições, mas ainda não entenderam qual é o propósito de Deus para elas. Você conhece alguém assim? Isso não preenche a razão da vida. Isso não tem a ver com o propósito de Deus. Isso é parte do propósito. Isso é apenas o que Deus coloca nas nossas mãos. E no texto que nós lemos, de Gênesis capítulo 45, José entendeu o para que Deus fez tudo aquilo com ele. Por que Deus colocou ele na posição de governador? Por que Deus deu uma grande sabedoria para que ele pudesse gerenciar os recursos daquela terra? Então ele entende, num segundo momento, que ter preeminência, ou melhor, no primeiro momento, ter preeminência sobre os outros, não era o propósito de Deus. Deus jamais colocaria uma pessoa acima dos outros só para poder se vingar, só para poder tratar asperamente. Você me deu cascudo quando era criança, agora o seu chefe, quem vai dar cascudo sou eu. Se você acompanhar aqui a história, você vai ver que enquanto José não colocou os seus irmãos na prisão, ele não ficou feliz. Então, num primeiro momento, ele entende que propósito Deus me colocou numa certa posição, Deus me deu poder para que eu pudesse fazer as coisas agora do meu jeito. Essa visão é uma visão equivocada. Nós vamos perceber que a verdadeira visão de Deus para José tem a ver com o capítulo 45, quando ele fala assim: olha, não foi vocês que me mandaram para cá, foi Deus. Então não fiquem tristes, não fiquem irritados contra vocês, porque não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus me enviou para vos dar um grande livramento. E o que eu chamo de o para quê. Ou seja, propósito não tem a ver com posição. Propósito tem a ver com utilidade. O que Deus faz conosco com as coisas que Ele nos deu. Quais são as pessoas que nós podemos servir, as pessoas com as quais nós podemos abençoar com tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então, corrigir essa visão de propósito tem a ver com entender a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. É duro descobrir o que realmente é o nosso propósito, porque normalmente nós paramos na primeira etapa. A segunda é um grande desafio, e como eu disse aos irmãos, o tema dessa mensagem é os inimigos do propósito. Então, por que
A primeira interpretação de José, no capítulo 42, é diferente da interpretação do capítulo 45. E eu quero, nessa noite, em função do tempo que nós temos, que é pequeno, falar apenas sobre 2 inimigos. Existem muitos inimigos do propósito. Existem muitas barreiras que nos impedem de alcançar a vontade de Deus. Mas eu queria compartilhar 2. Ao meu ver, essas 2 são mais graves e alcançam um maior número de pessoas. E é uma experiência pessoal também. Nós vamos falar de 2 sentimentos. Na minha opinião, os inimigos do propósito primeiro, uma falsa interpretação do propósito de Deus, achando que Deus quer nos dar coisas e posições, ao passo que o propósito tem a ver com a nossa utilidade, o para quê, por que Deus nos colocou ali. E agora os inimigos, o segundo inimigo. É interessante que, olhando para a vida de José, eu fiz essa pergunta após uma palestra do Tiago. Nós temos o nosso curso de treinamento de líderes. A semana passada eu dei uma passadinha no TCL para ver uma aula do Tiago. E ele estava falando sobre conflitos. E não foi uma boa coisa que eu fiz, eu deveria ter ficado no culto, porque a palestra do Tiago mexeu muito comigo. Porque ele fala sobre a tendência que nós temos de evitar conflitos, e ele, como psicólogo, como entendedor de esses assuntos, ele diz, quando você evita um conflito, você está quase que matando a pessoa, você está quebrando um relacionamento. Aquilo me fez refletir muito ao longo dessa semana. Depois eu pego o Tiago e vou descontar nele isso que ele fez comigo, esse bem que ele me fez. Por quê? A segunda reação que atrapalhou bastante o propósito de Deus na vida de José, na minha visão, foi a pergunta que eu fiz depois da palestra do Tiago. José, já governador da terra do Egito, José todo-poderoso, ou muito poderoso, melhor dizendo, ele já sabe que em toda a terra tem uma grande fome e ele não procura a sua família, ele não procura o seu pai. Pense comigo, eu estou aqui em Salvador, cheio de recursos, rico, pastor da IBAN, rico. Por que essa risada, irmãos? Sou rico por muitas outras coisas, né? Mas aí eu estou aqui em Salvador, cheio de recursos, cheio de condição financeira, e fico sabendo que lá em São Paulo, a 2.000 quilômetros daqui, a minha família está passando por muitas dificuldades. O que normalmente um filho comum, ou principalmente um servo de Deus faria? Iria socorrer a minha família. Iria pegar um avião, iria pegar um carro de Faraó, porque ele faz isso posteriormente, iria visitar a minha família. E foi uma pergunta que eu fui fazendo ao longo do meu estudo, dizendo por que José não procurou a sua família. Há alguns estudiosos que dizem que assim que José se tornou importante na casa de Potifar, ele já poderia ter feito isso, porque ele tinha tanta liberdade, ele era tão abençoado, Potifar tinha tanta confiança em José, que ele poderia ter procurado a sua família naquele momento. Mas o coração deste homem maravilhoso, esse homem que Deus realizou uma grande obra na vida dele, foi que ele estava com seu coração com um inimigo do propósito, que é a amargura. Já ouviu falar? Não tem açúcar mascavo que adoce a amargura. Não há tipo nenhum de doce que consiga amenizar a amargura. Vamos ler o que é a amargura? Vá comigo a Hebreus, capítulo 12, por favor, lá no Novo Testamento. Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos. E isso foi um inimigo na vida de José. E pode ser um inimigo na nossa vida também. Hebreus capítulo 12, a partir do verso de número 14, diz assim as Escrituras, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados.
o que é a raiz da amargura? A raiz da amargura não tem a ver apenas com você tratar mal as pessoas porque elas te fizeram mal. Muitos de nós temos uma reação contrária. Nós cortamos simplesmente as pessoas da nossa vida. É interessante que José tem 2 filhos no Egito. Eu não sei se você se lembra. Ele se casa, se torna poderoso no Egito, se casa com Potífera, a filha do sacerdote Diom, e tem 2 filhos. Alguém se lembra o primeiro nome do filho de José? Manassés. Muito bem, escola bíblica dominical. Manassés. Agora vamos ver se você está frequentando a escola bíblica dominical mesmo. Qual o significado do nome Manassés? Essa aula você faltou. Manassés quer dizer, Deus me fez esquecer. O significado do nome, Deus me fez esquecer. Então, quando ele tem um filho, quando ele se vê poderoso, quando ele está casado com a sua própria família, qual era o desejo do coração de José? Esquecer que ele tinha mais 11 irmãos, inclusive um querido, Benjamim, filho da mesma mãe, e que ele tinha um pai que ele amava muito, e que ele não tinha nenhuma notícia sobre esse pai. Então isso, irmãos, essas são reações que nós temos, que nós colocamos na raiz de amargura outro nome, um nome mais bonitinho. Ah, eu cortei relações. Não é difícil para mim compreender isso, porque foi justamente nesta área que Tiago me pegou a semana passada. Eu comecei a olhar e comecei a perceber como que eu reajo a conflitos. Eu não gosto de brigar. Eu pago para não ter uma briga. Mas a minha reação ela é pior do que o enfrentamento, a discussão, porque na discussão e no enfrentamento você chega a um ponto comum. Mas quando você risca a pessoa, você está eliminando qualquer possibilidade de aproximação e de ajuste. Como pastor, essa é a minha experiência, isso pode se aplicar a qualquer outra área, eu fui deixando pelo caminho diversas pessoas queridas, porque eu não queria brigar com essas pessoas. A igreja que eu pastoreava antes da IBAN, nós tínhamos também 8 extensões aqui na cidade. Então tínhamos líderes, esses líderes foram treinados por mim, por Eliana, e eles pastoreavam essas igrejas que estavam ligadas à igreja que nós pastoreávamos. Mas eles começaram a ter algumas atitudes e algumas reações que me deixaram profundamente irritados. E eram pessoas amadas. Nós crescemos juntos no Evangelho muitas vezes, em muitos aspectos, melhor dizendo. Fizemos muitas obras juntos aqui nessa cidade. Mas aí, à medida que alguns deles, era interessante que alguns tinham dificuldades com problemas administrativos, todos muito honestos, todos muito fiéis. Eu não tenho nada o que dizer, convivi com essas pessoas muitos anos, conheço a história deles há mais de 15 anos, não tem nada que os desabone. Mas a forma como eles administravam os relatórios, eles atrasavam demais os relatórios, e isso me deixava muito irritado. Às vezes os relatórios vinham faltando informações. Relatórios, Raimundo, já viu isso em algum lugar? Mexe com a gente, né? Então, sabe o que eu fiz? Eu falei, olha, eu não quero mais brigar, eu não quero, então eu prefiro que você caminhe só. Vamos emancipar a sua igreja, você dá a direção a ela e a gente não briga mais. E fiz isso com diversas igrejas. Outras delas eram que algumas tinham algumas práticas que eu, como batista, tinha um certo receio, aquilo não me agradava. Eu falava, olha, a maneira como vocês fazem, a maneira como vocês cultuam, me traz alguma preocupação. Então, vamos fazer uma coisa, vocês seguem o caminho de vocês e a gente segue o nosso. Irmãos, isso é raiz de amargura. Estou com muita vergonha de contar isso para vocês nessa noite, porque sim, isso estava no meu coração e eu cortei muitos relacionamentos de pessoas que eu fui usado por Deus para abençoá-los. E eu creio que esse é o meu propósito aqui nessa terra, abençoar pessoas, ser instrumento de Deus na vida das pessoas. E eu não posso me negar a servir pessoas que Deus colocou do meu lado para eu ajudar, para ser bênção. Por quê? Porque me fizeram algum mal, não fizeram alguma coisa que eu gostaria que tivesse feito. E percebem que esse homem de Deus, ele fez isso. Isso não desmerece José, isso não tira o brilho da história de José, mas foi uma coisa que Deus teve de tratar no coração dele. E provavelmente tem que tratar no nosso coração também. Quantas pessoas nós vamos deixando ao longo do nosso caminho para evitar conflitos, ou pessoas que nos fizeram mal. Deus não colocou José como governador da terra do Egito, para que ele pudesse se vingar dos seus irmãos. Absolutamente, Deus jamais vai fazer isso. Deus colocou José ali, para que José pudesse servi-los. José era útil.
foi útil no plano de Deus para preservar aquela família que ele quis esquecer. Está com uma dorzinha no coração? Isso é o Espírito de Deus, querendo nos curar, querendo nos tratar e fazer com que a gente consiga compreender efetivamente qual é o propósito dele para a nossa vida. Nós cortamos pessoas para as quais nós somos chamados para servir. Por causa do quê? Raiz de amargura. O terceiro e último inimigo do propósito é a vingança. Eu vou colocar aqui um nome diplomático, é reproduzir atitudes ofensivas. Ficou mais bonito agora, não ficou? É você reproduzir, ou seja, você dar na mesma moeda, você responder da mesma forma. E foi exatamente isso que José fez no capítulo 42 que nós lemos. Ele falou assim, vocês são espiões. Não, nós somos filhos de um mesmo homem, somos todos irmãos. E ele começa a dizer, José vai tendo uma reação estranha, porque ele começa a ficar com vontade de chorar, coloca todo mundo na cadeia e vai chorar no quarto dele. Por quê? Porque ele não sabia lidar com aquele sentimento, e a forma como ele reagiu foi uma forma errada. Eu já ouvi muitas mensagens dizendo assim, não, Deus usou José para que pudesse disciplinar os seus irmãos. Irmãos, está claro aqui nas Escrituras, José quis se vingar, tomou cascudo quando era criança, queria dar cascudo agora. Teve o seu doce roubado, ele queria agora se vingar. O sentimento humano que estava dentro dele estava aflorando, e ele teve muita dificuldade. Ele fica do capítulo 42 até o capítulo 45, lutando com este sentimento. Nós não temos tempo de falar sobre isso, mas ele arma ciladas para os seus irmãos, pega o dinheiro, coloca na boca do saco de mantimento, manda para lá, coloca a sua taça, coloca no saco de mantimento de Benjamim, buscando uma forma de sentenciar os seus irmãos, até que o Senhor vai trabalhando no coração deste homem, vai mostrando a sua raiz de amargura, e vai mostrando que a vingança é um sentimento terrível, que nos adoece e que não tem nada a ver com o propósito de Deus. Quando nós falamos sobre o propósito de Deus, talvez o texto das Escrituras mais claro para isso é Romanos capítulo 12. Abra comigo, por favor, porque em Romanos capítulo 12, nós já vamos caminhando para o final, fala sobre vontade de Deus, e que ela é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, verso 2, transformai-vos por meio da renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que no versículo 12, do mesmo capítulo 12 de Romanos, diz o seguinte, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Eu não tenho coragem de ler o 14 sozinho, vamos ler juntos? Abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Vamos ler mais uma vez? Abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Quem diz isso? O Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver sede, tiver fome, se tiver sede, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E ele termina o texto dizendo, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. José não tinha Hebreus capítulo 12. José não tinha Romanos capítulo 12 para trazer essa confrontação ao coração dele. Mas tinha um Deus nos céus que queria cumprir a sua vontade boa, perfeita e agradável na vida dele, e cumpriu.
Por isso, amados irmãos, diante disso, creio que nós precisamos ajustar o nosso coração para que possamos viver o propósito de Deus aqui nessa terra. E os inimigos do propósito estão sempre colocando oposição ao entendimento que nós devemos ter sobre o que Deus deseja fazer conosco. José padeceu um pouco para aprender isso. José passou por diversas situações nas quais Deus foi tratando o coração dele, e muito provavelmente você está passando por algumas situações nas quais Deus está lidando com o seu coração. Primeira coisa é você corrigir com respeito ao propósito. O propósito não tem a ver com posição, não tem a ver com coisas. O propósito tem a ver com finalidade, o que fazemos com as coisas que Deus nos deu. O propósito tem a ver com você poder e ter a capacidade de abençoar aqueles que de alguma forma te prejudicaram. É um grande privilégio fazer isso. Isso tem a ver com a vontade de Deus, misericórdia, graça, amor. É reproduzir um atributo de Deus que Ele reparte conosco, poder tratar bem quem um dia nos fez mal. E deixar com que a situação da justiça se manifeste através de Deus e não procurar nos vingarmos e retribuir na mesma moeda. Olhando para isso, irmãos, eu vejo que temos um desafio pela frente. Eu tenho algumas pessoas que eu preciso procurar nos próximos dias. Os meus próximos dias não serão fáceis, mas eu prometo para vocês que vou procurar cada uma dessas pessoas e vou abrir o meu coração para que a vontade de Deus, o propósito de Deus se manifeste em mim. Que o Senhor traga cura para o meu coração, como trouxe para o coração de José. Talvez você esteja aqui nesta noite falando assim, mas do que esse pastor está falando? Isso tem a ver com o temor de Deus. É chamar Deus para fazer parte da nossa vida. É dizer assim, Senhor, não quero andar sozinho, balizado para o meu próprio conhecimento. Eu quero que o Senhor participe da minha vida. Se você está aqui nesta noite e não tem esse entendimento de que Deus tem um propósito para a sua vida, então essa é uma grande noite. É uma noite em que você pode abrir o seu coração, convidando a Deus para que Ele revele a você qual o propósito que Ele tem para a sua vida. E Ele está disposto a fazer isso. Ele enviou um canal poderoso, talvez, e o único canal que pode nos aproximar de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio revelar a vontade de Deus aqui nessa terra. E se você quer ter um compromisso com Cristo, nós ficaríamos muito felizes de orar com você, para que você possa entregar a sua vida a Cristo Jesus, se você não fez isso ainda. E para que a vontade de Deus te seja revelada. Há coisas importantes, você não está sozinho neste mundo. As experiências tristes pelas quais você tem passado, você pode passar com ajuda, com companhia, com a companhia de Deus através de Jesus. Então, ao final deste culto, se essa palavra falou ao seu coração, nós pastores estaremos aqui à frente, queremos orar com você. Não vá embora sem entregar a sua vida nas mãos de Deus e ter a alegria de conhecer por que Ele te colocou aqui nessa terra. Há algo incrível da parte de Deus que Ele quer revelar a você e nós cremos que Ele é poderoso para fazer isso, ok? Ao final, nos procure. Mas eu quero falar com você que é cristão e que foi tocado por essa palavra. É óbvio que muitos de nós preferimos achar que José é o rei do Egito, o príncipe do Egito. Mas, na verdade, José foi um homem que foi curado por Deus e viveu o propósito de Deus para a sua vida. Tudo que Deus quer fazer através de você está acontecendo? Ou você sente que existem algumas resistências, existem alguns sentimentos que te impedem de viver essa vontade boa, perfeita e agradável? Se você compreendeu isso, eu quero te convidar a você se colocar em pé aí no lugar que você está. Abrir o seu coração diante de Deus e dizer assim, Senhor, eu quero que teu propósito se manifeste na minha vida, e identifico que alguns desses inimigos do propósito estão aqui dentro de mim. Muito provavelmente você vai sair daqui curado nessa noite, com seu coração lavado pelo poder de Deus. Talvez você chore como José, porque a Bíblia diz que quando ele compreendeu isso trouxe uma libertação tão grande para ele, que ele chorou tão alto que os egípcios ouviram, a casa de Faraó ouviu, mas José estava sendo liberto daquele sentimento de amargura e de rivalidade, ou de tentar se vingar. Falou, não, olha,
eu compreendi que Deus que me enviou para cá, que eu precisei passar por esse processo, porque Deus tem um tempo e um modo para todo o propósito debaixo da terra. E aí a gente pode ser curado, a gente pode ser transformado, e podemos ser um poderoso instrumento nas mãos de Deus, a partir desta noite. Você que está em pé, eu quero orar com você. Feche os teus olhos, coloque a mão aí no seu coração. Como é difícil, Senhor, falar de coisas como estas. Olhar para a Tua palavra e perceber que o Senhor mostra para nós defeitos, dificuldades que homens preciosos passaram. Eram pessoas, eram homens, mulheres que o Senhor usou para a glória do Teu nome, e o Senhor ensinou o caminho que eles deviam andar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E nesta noite, estes irmãos estão em pé, e eu estou de pé também na Tua presença, pedindo a Deus, limpa o nosso coração dos inimigos do propósito. Tira do nosso coração, ó Pai, toda a raiz de amargura, por experiências pelas quais passamos, que travou o nosso coração de tal maneira que a gente não está conseguindo viver o Teu propósito para nós. Admitimos isso, Senhor, perdoa-nos no nome de Jesus, purifica o nosso coração. Nós queremos abençoar as pessoas que o Senhor nos chamou para abençoar. Nós queremos ser bênção, queremos ser úteis nas Tuas mãos. Por isso traz cura para o nosso coração, Senhor, e que o Teu poder se manifeste poderosamente sobre nós, como se manifestou na vida de José. Senhor, limpa-nos de qualquer interpretação equivocada, falsa, sobre o Teu propósito para nós. Nós queremos pegar tudo que temos, tudo que somos, e apresentar mais uma vez na Tua presença nesta noite. Queremos ser úteis para esta igreja, queremos ser úteis na nossa família, queremos ser úteis para esta sociedade. E Deus, vem e usa-nos, nos dá a visão correta, como o Senhor deu a José, que nós possamos interpretar as intercorrências da nossa vida como um processo que o Senhor usou para nos purificar. Seguiremos olhando para Ti, porque a tempestade ainda obedece à Tua voz. Queremos andar na Tua direção. O nosso coração descansa no Senhor. Nós cremos na Tua vontade boa e perfeita para nós, e nos apresentamos diante de Ti nesta noite, em nome de Jesus. E ó Deus, eu peço que o Senhor derrame a Sua graça sobre todos nós que estamos sentados, nós que estamos em pé, e que essa semana seja uma semana desafiadora, que a Tua vontade se manifeste de uma forma poderosa na vida de cada um desses irmãos e dessas irmãs. Fala aos corações, ó Deus, limpa-nos, purifica-nos, transforma-nos. Nós consagramos esses dias ao Senhor pedindo, vem com o Teu poder e cura-nos, ó Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que o Teu amor, Deus Pai, e o consolo que vem do Espírito Santo, poderoso, nos conduza à Tua vontade boa, perfeita e agradável. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Aleluia.